tarde. Vamos para o momento com a Lítio Ionic, Gestão Social e Ambiental do Projeto Bandeira. André Vasconcelos e Paulo Henrique Lima, da Lítio Ionic, por gentileza. Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Só um minutinho que vamos colocar a apresentação. Muito bem. Vamos lá. Foi muito legal assistir a palestra da PLS. Tem muito a ver, né, com o que a gente vai conversar aqui agora. Junto com o processo de amadurecimento de um projeto Greenfield de mineração, você tem o amadurecimento da engenharia, você tem as várias fases que um projeto de engenharia passa, né? Você vai lá do conceitual, projeto básico, projeto detalhado. Antes você tem a fase de pesquisa mineral, de comprovação dos recursos. De uns anos para cá, a gente vê que a área social ela vai acompanhando esse amadurecimento, ela vai começando cada vez mais cedo. Eu iniciei essa fala aqui até porque eu estou feliz com a apresentação que foi feita aqui, a responsabilidade que já vem surgindo, né? Meu nome é André Vasconcelos, eu sou gerente da área social da Lítio Ionic. Temos aqui a Cris, nossa colega da comunicação, a Idália, minha colega lá da área social também, e o Paulo. Bom, pessoal, eu sou o Paulo, estou como gerente de meio ambiente e licenciamento da Lítio Ionic. E a gente vai bater um papo aqui, né, André? Acho que falar um pouco sobre gestão social ambiental, no nosso caso lá no Projeto Bandeira, e expondo para vocês de que forma a gente está conduzindo as tratativas com a comunidade, de que forma a gente planeja executar os monitoramentos de meio ambiente, reporte das informações, assim que a gente iniciar as nossas atividades de instalação e operação do projeto. A nossa conversa aqui é sobre transparência, sobre cuidado, sobre responsabilidade, tudo isso embasado em valores, né, na busca de quê? Boa gestão, disciplina, organização e geração de valor compartilhado. Tem que ser bom para o negócio, tem que ser bom para a comunidade, tem que ser bom para todos, né? Eu queria começar falando o seguinte, eu já faço quase 30 anos que eu estou atuando em área social. Passei por vários projetos, em vários locais do Brasil, fora do Brasil também. E eu costumava ouvir, quando eu chegava em um novo projeto, que, olha, André, essa aqui é a fase da lua de mel, quando o projeto estava ainda sendo licenciado, né? Na hora que chegar o casamento, muda tudo. Não dá mais para ouvir esse tipo de coisa e ficar calado. O casamento começa na hora que a gente chega. O casamento é compromisso. Quando você senta com uma comunidade logo no início de um projeto, como é o nosso caso, que a gente ainda está em fase de licenciamento, né? Você já estabelece compromissos. E lua de mel, onde os compromissos não são cumpridos no casamento, o casamento fale. É disso que a gente está falando, tá bom? E a gente vai... Não sei se já está funcionando o vídeo. No segundo slide a gente tem um... Pode passar. Não funcionou.
Tem que voltar ele, por favor. Está sem som. Bem, pessoal, a gente tinha um pequeno vídeo aqui, mas teve um probleminha técnico aqui, mas é basicamente um vídeo mostrando, um vídeo institucional, nosso novo, mostrando também um pouco da nova marca da empresa. Por meio da pesquisa e da mineração responsável do lítio, impulsionando soluções para construir um futuro mais verde e sustentável. É aqui, no Vale do Jequitinhonha. Bem, isso. É um vídeo que está no nosso stand, infelizmente não funcionou aqui. A gente queria agradar a Cris e colocar aqui, aproveitar a oportunidade para mostrar, né, onde a gente está localizado e mostrar a nossa nova marca. Mas somos a Lithium Ionic, né, estamos na região de Araçuaí. Deixa eu até passar aqui. Bem, vamos em frente na apresentação, né? Somos a Lithium Ionic, estamos na região de Araçuaí, aqui no Vale do Jequitinhonha, né? O projeto Bandeira está localizado ali em Araçuaí e Itinga, né? Região estratégica para a cadeia do lítio brasileiro, né? O projeto, como o André falou, está em fase de planejamento, né? Estamos avançando com licenciamento ambiental, consulta livre e prévia informada das comunidades tradicionais que existem próximas, né? Se preparando para a nossa futura implantação e operação do projeto, né? E a gestão social e ambiental está sendo estruturada, como o André falou, bem antes do início das atividades, efetivamente, na região, né? E o grande desafio disso, como o André bem citou, é implantar o projeto com diálogo, controle ambiental e contribuição para o território, né? Sempre prezando pela transparência. Muito bem. Vamos começar falando, então, de mineração e sociedade. Em que contexto que a gente está? Implementar um projeto de mineração na década de 80, 70, 90 era uma coisa. Implementar um projeto de mineração hoje é um desafio muito maior. Isso traz desafios, mas também traz oportunidades. Muita oportunidade para o negócio. A gente vai falar um pouco sobre isso aqui. As questões socioambientais, então, né, sociais e ambientais, influenciam cada vez mais a geração de valor nos negócios. Não se influenciava tanto no passado. Hoje, se não se cuida disso desde o início, desde quando se concebe um projeto de engenharia, nós podemos destruir valor do acionista e para a sociedade lá na frente. Isso está acontecendo já. Isso não é futuro. A informação, ela circula em tempo real. Não se vai para um debate com a comunidade achando que ela está desinformada. Muito legal aquele projeto do letramento minerário aqui. Você está dando condições, instrumentalizando a comunidade para ela ter um debate bom, um debate estruturado com você. Era ruim quando não se podia conversar em alto nível. Hoje é possível, porque é possível demonstrar, inclusive, qual é o nosso papel e qual é o nosso papel enquanto negócio. Comunidades hoje têm um acesso célere, muito rápido à informação e a entidades que a apoiam. As empresas precisam estar atentas a isso. O diálogo é muito mais qualificado, exige cada vez mais da gente. E há uma pressão muito grande sobre discurso e prática. Tem que haver esse alinhamento, o famoso greenwash. A gente tem que estar muito atento. Cada passo que a gente dá, cada declaração que a gente faz, o que nós queremos que fique como imagem. Ninguém é bobo mais, gente. Esse é o contexto que a gente está vivendo. E aqui no Vale? O que a gente está percebendo aqui? Né? Todos acompanham as notícias, né? O contexto de alta sensibilidade socioambiental e forte atenção pública sobre a mineração. Então, já chegou. O futuro já chegou. Demanda crescente por transparência, já falamos disso, evidências técnicas e diálogo qualificado. A discussão hoje se dá no nível técnico e as comunidades querem ter acesso
a monitoramentos que a empresa faz, e com todo o direito. Quando se fala de transparência, não é deixar o nosso diagnóstico que foi feito lá no nosso processo de licenciamento guardadinho, lá no órgão ambiental, dentro da nossa gaveta, é ir com esse material para a comunidade, quem tem responsabilidade faz bem feito, mostrar como faz, né? Comunidades organizadas e engajadas. Há entidades que ajudam nesse processo de cidadania, como colocou o professor Rossandro aqui, né? E, além disso, soma-se a isso uma expectativa legítima de que a mineração deixe legados para a comunidade. Qual é o papel de um empreendimento de mineração? Qual o potencial que ele tem? Ele tem um potencial muito grande de gerar empregos. Mas gerar empregos não é chegar, por exemplo, lá em Araçuaí, e falar, eu só vou contratar se tiver gente aqui. Eu só vou contratar aqui se tiver gente qualificada. Não, eu tenho que participar do processo de qualificação. Eu tenho que estar lá junto, eu tenho que fazer desde o início. Eu não posso ter essa desculpa lá na frente. Olha, eu só vou fazer compra local se tiver fornecedores aqui qualificados. Não, eu preciso chegar antes. Eu preciso planejar isso, eu preciso apoiar o local, porque é muito mais barato. Isso é valor compartilhado. É muito mais barato contratar pessoas locais. É muito mais barato contratar empresas locais dentro do possível. Como é que eu faço isso? Qualificando e pensando estrategicamente meus pacotes de suprimentos para que eles sejam quebrados o suficiente para que propicie no local participar dos processos. E não é muito para poder fazer um bom trabalho nessa linha. Que são, então, né, ainda nesse conceito que a gente está falando da mineração hoje, do mundo hoje, de para onde a gente está caminhando, o que é um projeto resiliente? Né? O projeto resiliente são aqueles capazes de antecipar isto que a gente está conversando aqui, né? E construir esse valor compartilhado. Problemas, desafios de comunidade não são problemas. Desafios de comunidade são oportunidades, porque eu dependo de solucioná-los para que meu projeto tenha sucesso. Eu não vou poder importar tudo. Eu preciso de contar com o local. Porque se o local não desenvolve, eu também não desenvolvo. E eu vou ter problema. Então, projetos resilientes, eles partem de bons valores, de preocupação legítima, de transparência, de escuta ativa, interesse genuíno de escutar o outro lado, de boa governança para que isso aconteça. Isso tudo permite surgir uma estrutura que tem transparência, uma estrutura que tem diálogo, uma estrutura que tem uma boa gestão ambiental, disciplinada, organizada, e uma estrutura que tem uma boa gestão social, também disciplinada e organizada. E contribuem para gerar a nossa licença, com aquele maisinho do lado ali. A licença não é só um documento lá no órgão ambiental. A licença é geral. Nós precisamos de todas as partes interessadas no projeto. Comunidade, associação comercial, poder público, empregados, acionistas, todos, imprensa, todos trabalhando junto para fazer com que o nosso projeto aconteça e que o local se desenvolva. É uma licença plus, né? Vamos falar um pouquinho, então, baseado nisso, né? O que é que a gente está prevendo diante desses desafios, né? Como é que a gente vai se comportar? Como é que a gente planeja se comportar à medida que o nosso projeto for caminhando, amadurecendo, obtivermos a nossa licença e caminharmos para a implantação? Engajamento, ou trabalhar com as comunidades, trabalhar com o poder público, trabalhar com os empresários locais, engajar nossos empregados fortemente para construir um bom projeto que seja bom para todos. Se antecipar, elaborar, implementar projetos de qualificação, indo até além, pensando, sim, na escola fundamental, ver como é que a gente pode, no mínimo, sentar para contribuir com a melhoria do ensino básico dos locais onde a gente está, porque eles são o futuro, eles são os nossos futuros trabalhadores. Não tem como estar fora disso, né? Compras locais, porque a gente precisa
de fornecedores qualificados, com bons valores de saúde e segurança, com boas qualidades, capacidades de gerenciamento de seus negócios para que eles consigam entregar seus produtos e sobreviver e continuar nos fornecendo, por exemplo, né? E investimento social, de forma complementar ao poder público. Tem muita coisa que a gente pode fazer e contribuir, não substituindo, porque se a gente tirar a autonomia do local, se a gente tentar suplantar, ultrapassar o nosso poder, a gente vai criar dependência. E mineração não é para sempre. Nós sabemos disso. Esse cuidado, inclusive, é muito importante para a gente deixar um legado. Aqui, apesar do futuro, que eu estou falando muito, nós já temos um presente muito ativo, né? Que é um presente mesmo, no sentido exato da palavra. Nós estamos num diálogo muito intenso hoje com a comunidade do Baú, uma comunidade quilombola, que está no contexto da nossa área, onde a gente está empreendendo o projeto Bandeira. Essa comunidade, a área dela dista aproximadamente 5 quilômetros de onde nós estamos implantando o projeto, e o seu núcleo principal de moradias está a 11 quilômetros. Ela se enquadra no processo da necessidade de consulta livre, prévia e informada, dentro da OIT 169, uma diretriz da Organização Internacional do Trabalho, e nós iniciamos todo esse processo em novembro do ano passado, quando nós protocolamos o plano de trabalho, baseado num termo de referência do INCRA, que rege e regula essas relações com comunidades tradicionais. A gente iniciou, então, a gente fez a nossa primeira, né, o INCRA fez a primeira consulta, isso é implementado pelo INCRA, a primeira consulta em março desse ano, dia 20 de março, para apresentar o plano de trabalho que foi aprovado por unanimidade na comunidade do Baú. Né? Feito isso, nós iniciamos os diagnósticos internos, né, uma consultoria especializada, independente, a HIP, tem até um amigo ali da HIP, né, iniciou o trabalho para a gente, iniciou o que a gente chama de ECQ, que é o Estudo de Componente Quilombola, que nada mais é do que o levantamento dos impactos percebidos pela comunidade. Nós não vamos exigir que comunidades utilizem processos científicos para chegar a impactos que elas podem sofrer. Eles fizeram dentro de um modelo, dentro de um protocolo, de uma metodologia do INCRA, né, fiscalizada pelo INCRA, acompanhada pelo INCRA, respeitando o próprio protocolo que eles têm. As comunidades estão mais organizadas. A partir do ECQ, que foi o levantamento dos impactos, fizemos oficinas, né? A HIP fez oficinas para estabelecimento das medidas de mitigação, de prevenção e mitigação, o que a gente chama de PBAQ, Plano Básico Ambiental Quilombola. Além disso, foram feitas diversas entrevistas individuais. Nós tivemos um momento também de podermos apresentar todo o detalhe do nosso projeto, do que a gente faria, qual seria a produção, que tipo de impacto geraria, em quais territórios. Conversamos com a comunidade durante 3 horas, lá no próprio galpão lá da comunidade, né, na zona rural. Muitas perguntas foram feitas, muitas questões foram esclarecidas, muito aprendizado do nosso lado também, muito aprendizado. E começamos e aprofundamos a nossa relação, uma relação de respeito, uma relação de carinho. É isso, a gente precisa estar junto dessas coisas, né? Nós aqui fomos lá, né? Nossos colegas, tivemos essa grande oportunidade. E já estamos na fase final, já protocolizamos nosso ECQ-PBAQ, nosso, quando eu falo é nosso, da comunidade, apoio da HIP ali, né? E vamos aguardar agora que o INCRA se manifeste para que a gente tenha
a nossa oitiva final, onde a comunidade possa, com antecedência, claro, avaliar de forma prévia. A gente vai disponibilizar o documento antes, né? A empresa, a consultora vai disponibilizar, e eles poderão avaliar, e no dia da oitiva final, esperamos aprovar. Isso trará para a gente um benefício muito grande, que é a anuência do órgão para que o nosso processo de licenciamento corra seu ciclo normal, e a comunidade também, que receberá os investimentos que estão previstos no PBAQ, no Plano Ambiental, no Plano Básico Ambiental Quilombola, né, que são os projetos. Pode passar? É muito importante, né, André, destacar que a importância de consultar a comunidade, né? Com isso, a gente coloca eles dentro do circuito, eles estão entendendo como é que vai ser o projeto, quais são os impactos, e vão estar dando a anuência deles também, né, por parte do INCRA. Foi muito bom você ter lembrado, Paulo. Eu escutei uma coisa que me marcou bastante, né? A liderança chegou para mim e falou assim: poxa, André, você não sabe o valor que tem para a gente isso aqui. André e Dália, né, falou para nós dois. Quando vocês nos consultam, vocês mostram a nossa importância. Vocês estão projetando a nossa importância. Olha que bacana, de coisa boa de ouvir. Nós estamos trabalhando diretamente, valorizando as comunidades lá. Eles se sentem respeitados e se sentem que eles estão ganhando mais respeito dentro do contexto que todos nós sabemos que eles viveram, né? Então, isso é muito bom de se ouvir. Aqui é um pouquinho das fotos, né? A nossa primeira oitiva teve uma participação de aproximadamente 150 pessoas da comunidade. Na realidade, passaram por lá praticamente 200 pessoas, 150 eram maiores que podiam assinar a lista, né? As realizações das oficinas de estudo do componente quilombola, que dos impactos, foram 16 percepções de impactos ambientais socioeconômicos mapeados, a comunidade participando ativamente, votando, dando sugestões. Aquele momento nosso lá, de apresentação do projeto, foram 150 pessoas lá, fora a criançada. Nós tivemos que contratar a comunidade para fazer os nossos lanches, tivemos que contratar monitoras da comunidade para poder fazer a brincadeira lá, para as mães poderem se desligar daquela incumbência daquele momento e elas poderem participar também. A próprio processo de alimentação, tudo foi feito para que todos pudessem participar lá, né? E a última oficina, que foi a do Plano Básico Ambiental, onde foram propostos cinco programas, né, com 35 projetos. E esses projetos, isso já foi há 2 meses atrás, isso já se multiplicou, já foi totalmente detalhado, já está protocolado lá no INCRA, né? Por fim, alguns números para vocês do que é um esforço como esse, que a gente precisa saber, né? É bom que a gente saiba. Ali aponta que só a nossa consultoria independente lá, ela teve mais de 3.800 horas. Hoje já deve estar chegando em 4.000 horas de trabalho. Só eu, a Idália e meus colegas aqui, mais de 900 horas de trabalho. Né, Idália? Mais de 900 horas de trabalho. E alguns números interessantes. Foram 39 eventos, vai ser 40 com a oitiva final. Horas efetivamente ao lado da comunidade, mais de 400. Pessoas mobilizadas nesse processo todo, mais de 700 pessoas, e 26 profissionais envolvidos. Isso é um processo de CLPI, que a gente faz sabendo que a gente está fazendo a coisa certa, não faz por obrigação. Por quê? O que está sendo construído aqui se constrói para toda a vida útil do nosso projeto. Isso não é problema para a gente. Isso é um desafio e uma oportunidade. Paulo? Legal, André. Isso mostra muito a importância, né, dessa interação com as comunidades e todo o planejamento que é feito disso, e deixar isso como uma prática da empresa, né, levando para as suas instalações e operação do projeto, né. Falar aqui um pouquinho sobre gestão ambiental, bem rapidamente, né, como o André bem falou, né, o projeto Greenfield está em fase de licenciamento, finalizando a consulta livre e prévia informada para ele
retornar ao órgão ambiental e concluir o processo de licenciamento, né? Então, nesse primeiro momento, a gestão ambiental do projeto ela está balizada muito no planejamento, né? O que a gente tem planejado é para realizar uma gestão ambiental integrada, contemplando planejamento, se preparando para a implantação e operação do projeto, né? Então, planejamento basicamente é a estruturação das responsabilidades, né, os indicadores que vão ser analisados, acompanhados durante as nossas atividades de instalação e operação, e as rotinas, né, de acompanhamento desses controles. Se vão ser controlados, né, a gente espera controlar temas sensíveis, né, como ar, ruído, água, parâmetros meteorológicos, parâmetros de segurança geotécnica das pilhas que são previstas para o projeto, né? E é importante, né, que aconteça esse registro para facilitar a análise e a tomada de decisão durante a instalação e a operação do empreendimento, né? Para isso, a gente planeja fazer a instalação de monitoramentos ambientais da forma mais moderna possível, monitoramentos automáticos em tempo real, para que a gente possa usar esses dados ambientais como insumos, né, para a gestão operacional e não apenas para o reporte para os órgãos ambientais, né? A gente quer utilizar isso tanto para, como o André falou, uma forma de transparência para disponibilizar, inclusive, isso para a comunidade, para mostrar que a gente está operando da forma certa, dentro dos parâmetros, inclusive para encontrar desvios, caso aconteçam, a gente possa atuar da forma mais célere possível e até tendências, né? A gente está vendo que está tendendo para algum desvio, poder atuar antes, né? Então, para isso, a gente pretende fazer esse monitoramento ambiental integrado, né, em tempo real, utilizando a tecnologia em nosso favor, né? Tendo a tecnologia como ferramenta de gestão, controle e resposta durante as nossas atividades, né? A gente pretende implantar uma rede automática, né, de monitoramento ambiental integrada, com acompanhamento em tempo real dos indicadores relevantes, como eu falei, qualidade do ar, ruído, monitoramentos de vazão nos cursos d'água, né, para que a gente possa, como eu falei antes, entender, identificar de maneira antecipada os desvios e as tendências de desvios, né, para que a gente consiga, de uma forma célere, tomar decisões que possam corrigir esses desvios ou essas tendências de desvios, né. Isso garante ao nosso projeto uma rastreabilidade, transparência e segurança na gestão ambiental, né. Então, mais para finalizar, o projeto Bandeira está sendo implantado, né, considerando, como o André falou, explicou muito bem aqui sobre a CLPI e todo o cuidado que a gente tem com transparência no trato com as comunidades, considerando o território onde ele está sendo implantado, né, e a gestão social com uma gestão social baseada no diálogo e respeito às ações e ações práticas, né, para que isso se desenvolva, né. E a gestão ambiental, como eu falei, ela vai ser apoiada no planejamento, monitoramento e resposta dos pontos que precisam ser respondidos, né. Então, isso garante, né, que a gente tenha, durante as operações, o controle, rastreabilidade e transparência como rotina da implantação e operação do nosso empreendimento, né. Boa gestão ambiental, disciplinada, organizada, desenvolvendo novidades aí, né? Inovação, tecnologia, para que nos permita fazer melhor. Isso que a gente tem interesse. Lembrando que, além desse... O vídeo eu ia mostrar, infelizmente nós não conseguimos passar, nós estamos inseridos na comunidade do Barreiros, né? Ao nosso lado, também próximos à comunidade Fazenda Velha, que são comunidades da nossa área de influência direta ali, né? E, voltando um pouquinho no ambiental, está previsto no nosso PBAQ que nós iremos capacitar jovens monitores da comunidade para que eles acompanhem o processo de monitoramento ambiental que será feito lá, de ruído, de poeira, de vibração. Vamos deixar lá esse conhecimento, para que eles possam também nos acompanhar. Não tememos nada, a gente sabe que a gente vai fazer as coisas bem feitas, então a gente quer ser acompanhado. Quando a gente foi fazer a apresentação do projeto, eles perguntaram,
Mas será que dá para confiar nessas coisas todas? Assim, olha, existe regra nesse país, existe um órgão ambiental, mas não existe nada que a gente tema. Nós podemos conversar com vocês a qualquer momento. E nessa conversa surgiu essa ideia do monitoramento que foi lá para o projeto. Construiu isso numa relação. É isso, a gente queria demonstrar a nossa intenção e a prática do que a gente já vem fazendo. Né? A oportunidade que a gente tem, onde a gente pode praticar, a gente pratica desta maneira que vocês viram aqui. Somos infalíveis? Não. Não podemos cometer erros graves. Mas se errarmos, precisamos consertar e consertar rápido. É nisso que a gente está pensando. E deixar um bom legado. Construir junto com a cidade de Araçuaí, com o município de Araçuaí, uma boa mineração. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Aqui estão as nossas redes. Siga-nos no LinkedIn, no Instagram, no X. Também tem o Fale com a Gente aqui, né, André? Que você... Em breve, né, nós estaremos lançando também, lançaremos nosso Fale com a Gente, que é o nosso canal, onde as pessoas vão poder ligar e reportar qualquer tipo de problema operacional que advenha das nossas atividades de implantação e futuramente de operação. Tá? Obrigado, pessoal.